Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Ressurreição dos Mortos. Ressurreição dos Mortos. Para você, quando uma pessoa vem a falecer, morrer, o que você pensa que acontece? Ela morre e acaba tudo? Ou você pensa diferente? Você pensa que existe vida depois da morte? Estamos falando com várias pessoas e você é uma delas. O que você acredita? Morreu, acabou? Ou morreu e começa uma nova vida? Vamos entender a palavra de Deus? Ressurreição dos mortos. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 12 a 19, o apóstolo Paulo nos escreve assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como pode alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E sem fundamento também é a vossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que ele não ressuscitou Cristo, enquanto, de fato, ele não o teria ressuscitado. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também pareceram os que morreram em Cristo. E se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão. Amém. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a morte, sobre a ressurreição. E está colocando o nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo. Porque todos nós sabemos que Jesus ressuscitou dos mortos. Se é que tem alguns que ainda dizem que não ressuscitou. Então Paulo questiona sobre isso. E Paulo está falando assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou entre os mortos. Como pode alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não existe a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo não ressuscitou. Ele morreu. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. Se Cristo, nosso Senhor Jesus, não ressuscitou, a nossa pregação, a minha pregação é sem fundamento. E sem fundamento também é a vossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que ele não ressuscitou Cristo, enquanto, de fato, ele não o teria ressuscitado. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, em vão é a vossa fé e vocês ainda estão nos seus pecados. Então, também perecerão os que morreram em Cristo. Todos aqueles que viveram uma vida cristã, que morreram, também não ressuscitaram. E se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo,
somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão. Se não existe a ressurreição dos mortos, queridos irmãos, se é só para essa vida que nós vivemos, se é que é só para essa vida que pusemos a nossa esperança em Jesus Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão. Por quê? Se a gente não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos e que as pessoas que morrem ressuscitam para uma vida espiritual, então nós temos que ter compaixão de nós mesmos. Porque isso é o fim de todas as coisas. Mas vamos ver aquilo que nosso Senhor Jesus disse. Vamos ver o que Jesus disse sobre isso. E Jesus falou assim, em Mateus, capítulo 22, versículo 31 e 32. Jesus disse, e quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele é Deus não dos mortos, mas dos vivos. Irmãos, Jesus está falando assim, ó, e quanto à ressurreição dos mortos, não lestes? Algum de vocês não leu na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento? Não leste o que Deus vos disse? Deus disse assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Mas Abraão, Isaque e Jacó morreram. Como diz Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E ele diz ainda, ele é Deus não dos mortos, mas dos vivos. Olha, se Deus falou que ele é Deus não dos mortos, mas é dos vivos, significa que Abraão, Isaque e Jacó que morreram, vivem, estão vivos, e Deus é Deus deles. Então, está se vendo que a morte é só uma passagem. Porque Deus é Deus dos vivos, não é dos mortos. No Evangelho de João, no capítulo 11, de versículo 25 a 26, nosso Senhor Jesus também disse, prestem bem atenção, Jesus disse, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Jesus está perguntando, você crê nisso? Jesus está afirmando para vocês, eu, Jesus, o Filho de Deus, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Jesus está afirmando que a morte é só uma passagem, que ele é que dá a vida eterna para nós. E a nossa vida é no mundo espiritual, porque a carne, queridos irmãos, quando morre, não serve para mais nada. Ela só serve para ser enterrada. Mas o espírito que está naquele corpo, naquela carne, ele vive. Ele tem vida espiritual, vida eterna, queridos irmãos. Então, queridos irmãos,
Vocês que perderam uma pessoa tão querida, às vezes até recente, não fique todo depressivo, não se desespere, porque essa pessoa tão querida que você perdeu, ela só saiu dessa vida carnal, dessa vida onde nós estamos agora, neste momento. Ela passou por uma nova vida, a vida dos espíritos, o mundo espiritual, nos céus de Deus, nos céus de Deus, nas etapas celestiais dos céus, queridos irmãos. Cada um com a sua evolução espiritual. Aqueles que praticam o bem, que reconhecem Jesus como seu Salvador, que amam a Deus, esses terão vida eterna no céu. Aqueles que morreram com ódio, com mágoa, com vingança, com ruindade no coração aqui na terra, esses não vão para o céu. Esses vão estar vagando ou vão direto para o inferno. Mas vivem também. Vivem no espírito. Mas um espírito de doença, de dor, de tristeza. Felizes são aqueles que se encontram com o Senhor Jesus, que acreditam em Jesus, que amam o seu próximo, aqueles que amam a Deus e seguem os seus mandamentos. Esses verão a Deus. Esses estarão junto com Jesus nos céus, em forma de espíritos de luz, iluminados, alegres, felizes, sem doença. Esses são aqueles que herdarão o reino de Deus. Então, irmão querido, acredite, Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. E todos aqueles que morrem e que creram em Jesus, esses não morrerão. Jamais. É promessa de Jesus. Amém.